Muito bem, vamos então para essa segunda parte da nossa conversa com a nossa querida professora Railda Neves. Participe conosco, fique atento. Muita coisa que ela já nos disse reflete muito da nossa vida e da nossa sociedade. Você é convidado a refletir também conosco. Preste atenção e vamos continuar seguindo em frente. Então, voltamos. Pois é, voltamos, né? Eu queria que a senhora trouxesse para a gente algumas situações. Existem muitas coisas para a gente conversar. Eu sei, como a senhora disse, o tempo é curto para a gente discutir muita coisa e conversar muitas coisas. Mas, por exemplo, existem algumas palavras que são palavras, nossa, racistas, brincadeirinhas. Ah, é uma brincadeirinha. Não, é só uma resenhazinha, mas que trazem consequências muito fortes, muito profundas. Queria que a senhora falasse um pouco sobre essas palavras. É coisa forte que mexe na autoestima, que mexe com o sujeito, que pode fazer ele ir, tá? Mas pode fazer ele também mobilizar, imobilizar de vez. Então, algumas palavras ditas no cotidiano e que não são pensadas como tal, são palavras extremamente racistas, frases extremamente racistas. Uma é clássica. Negro, quando não suja na entrada, suja na saída. Ou seja, a gente vive para sujar. Uhum, É muito pelo contrário, a gente vive limpando, não é? É o banheiro, sim. é a cantina, é o currículo que negou e que a gente agora está limpando e colocando a gente lá. A gente vive limpando, não vive sujando na entrada. Uhum. Ah, eu não sou suas negras. O que é que quer dizer com isso? Eu não sou suas negras, ou seja, a negra é desqualificada, não tem qualidade, então não sou suas negras, é uma outra frase extremamente racista. Seu João, Uhum. vizinho de marido de Dona Maria, está com uma negra na rua. Gente, a mulher com que ele está tendo a fé é uma mulher loira, dos olhos azuis, mas alguém que soube disse: seu fulano está com uma negra na rua. Mas por quê? Porque na constituição da família patriarcal, o homem branco se casava com a mulher branca, mas ele fazia amor do jeito que ele queria, ou ele atendia os seus interesses sexuais do jeito que ele queria, com a negra na senzala. Então, quem é a negra é a outra com quem ele faz o que ele Uhum. bem quer, não é? Sim. E quando se diz que ele está com outra mulher na rua, ele está com uma negra. É uma memória que se reporta aos tempos da escravidão, em que os corpos de mulheres negras eram utilizados do jeito que eles queriam. Mas não pense que essa coisa mudou muito hoje, porque a nossa sociedade é machista, patriarcal, racista, misógina e ainda tem a questão do LGBT-fobia. Nossa Sim. sociedade é cheia de situações esdrúxulas que precisam ser organizadas. Só que nessa questão do machismo e do patriarcalismo, as ingerências recaem sobretudo sobre os corpos das mulheres e particularmente das mulheres negras. Veja nas estatísticas quem é que é mais violentada. O feminicídio ocorre mais com que mulher branca ou negra. Os corpos negros estigmatizados ainda sofrem essas ingerências da coisificação sexual também. A mulata, a gostosa, não sei o que, essas coisas todas, né? Uma Uhum. outra frase que é muito interessante, terrível, dolorosa é: cigana não lê a mão de negro. Por quê? Ih, Porque negro não tem futuro. E o pior hum. é que em muitas vezes isso dói na gente. Muitas vezes não Sim. tem mesmo, porque é tombado em qualquer lugar pela polícia. Foi o que aconteceu a semana passada. Quem matou aquele rapazinho? Um sargento, um policial. Então a violência policial contra os corpos negros é muito grande. Uhum. Mas por quê, gente? Porque houve um roubo. E quem estava ali? Ele. Só podia ser ele. Gente, não resta para nós nem o benefício da dúvida. Será que foi ele? Não. Uhum. Imediato é É ele. Por quê? certeza. Porque tem a frase de que preto é feio, burro e ladrão. Pronto, então é ele. Foi ele. Ele morreu porque ele era preto. É muito triste isso. Todos Uhum. nós outros, de alguma forma somos prejudicados com essa essência, porque as pessoas não perguntam, e foi ele?
e foi ela, e foi assim, sim. e não foi assim, Uhum. mas com esses corpos negros estigmatizados, não tem piedade. Automaticamente nós somos culpados e julgados de forma vil. A revelia de quem detém o poder naquele momento, e naquele momento é a polícia. O que é lamentável, que é uma coisa que também a gente pode discutir depois, é que essa polícia, na grande maioria também negra, ela é violenta com quem ela devia ser mais respeitosa. Eu queria usar outro nome, mas não vou não. Com quem ela devia ser Aham. mais respeitosa. Na verdade, existe uma violência da parte da polícia, que viver isso, para eles em si também é violento, tá? É uma coisa que não se discute, mas é uma situação de violência também, porque é o Estado que constrói aquele sujeito que está a serviço dele para a segurança pública, e esse Estado é que é miseravelmente violento, racista, cruel, não é? Então, ele produz essa violência dentro deste policial, que reproduz essa violência dentro desse cidadão que devia... São dois sujeitos vítimas de um Estado racista, a polícia e o outro que está do lado de fora. Essa é uma outra discussão Uhum. também. Mas a estrutura racista do Estado leva o policial a fazer isso, que, na verdade, ele também está sendo violentado, né? Aham. Eu ia trazer justamente isso, Pro. É o policial que é negro também, que trata outro negro como que, sei lá, você é como se você não é gente. Você ainda concebesse uma coisa medieval, né? É como se olhasse que o negro não tem, pelo amor de Deus, ou seja, o negro sendo carrasco do próprio negro. Tem um professor maravilhoso, um negro fantástico, que trabalha essa questão, que é o professor Silvio Almeida. Ele trabalha a questão do racismo estrutural e ele diz que não existe racismo sem Estado. O Estado é racista no Brasil e, quer dizer, em outros cantos também, mas sobretudo aqui que tem uma modalidade bem diferente, mas ele constrói tudo isso. Por exemplo, eu tenho ex-alunos e que a gente no bate-papo, a gente é orientado para uma abordagem numa determinada rua e outra abordagem numa rua Z. Então, na determinada rua, você pode botar para descer, mas na rua Z você Aham. tem que chegar devagar, porque é os filhos do papai que estão ali frequentando. Entendeu? O Estado é extremamente Nossa. racista e discriminador. É como essa questão da misoginia, do heteropatriarcalismo, que normaliza as relações dentro da sociedade, que produz misoginia, que produz a LGBTfobia. Eles determinam papéis e modelos e situações para homens e mulheres. E o que é pior, tem homens por aí que discutem questões aparentemente importantes, que são também misóginos, que são também patriarcais, que têm posturas... Então, na verdade, o primeiro princípio para desconstruir o racismo é descobrir o racismo que mora em cada um de nós, porque em cada um de nós existe um racismo escondido, a gente precisa se livrar disso para poder construir uma sociedade mais fraterna, mais igualitária, né? Enfim. Mas tem uma série de outras frases que a gente, né? Quando é que negro é Sim. gente? Quando está no banheiro. Por quê? Porque quando alguém bate na porta, tem gente. Oh, Fora disso, a gente não é mais verdade, gente. É a perspectiva verdade. da coisificação. Enfim. Sim, sim, sim. É verdade. Eu tô rindo, mas é de vergonha, viu, Pro? Porque a situação é bem complicada. Meu Deus do céu. Podemos fazer a diferença, mas às vezes optamos em não fazer nada. E que isso não ajuda. Conveniência. Conveniência. Alguém nunca lhe disse assim, não, Emerson, você não é negro, você é moreno, você é Você é mulato. pardo. Isso é É, extremamente racista. As pessoas não verdade. sabem. Quem está falando é a galega. Ora, 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 pelo amor de Deus. Como é isso? Entendeu? Então, quem está falando é aquela pessoa, é aquele homem, é aquela mulher. Quando a gente já coloca esses estigmas na frente, a gente já está dando conta da nossa essência racista, que não é pensada, mas que é vivida, né? Verdade. Eu queria que a senhora trouxesse para a gente situações que a senhora já vivenciou, no caso, se a senhora já passou por. A senhora contou um fato, né, da sala de aula na escola, se a senhora já passou por essas realidades racistas profundamente na sua vida, e se a senhora conhece também pessoas que passaram por essa situação.
Olha, sinceramente, se eu fosse contar, num primeiro momento a gente não dá conta porque a gente não tem a consciência disso. Mas depois que a gente tem a consciência disso, se eu fosse contar, eu daria uma outra dissertação, entendeu? Daria um texto enorme. Mas Uhum. eu já vivi alguns momentos extremamente delicados, né? Por exemplo, dentro da UFES, uma vez, com uma amiga, colega de grupo de estudos, loira, olhos azuis. O cabelo dela parecia cabelo de personagem de filme, sabia? Aquele cabelo Uhum. encaracolado, bem loirinho e tal. E ela, a gente se gostava muito porque a gente estudava muito, tinha afinidade de pontos de vista. A questão na época era um marxismo danado, a gente era marxista, não sei o que, essa coisa toda, em contra, entendeu? E a gente saiu, Uhum. a gente merendou e voltou para a sala de aula. Quando a gente estava indo, ela encontrou o que os jovens de hoje diriam, uma tribo dela lá da cidade dela. E a tribo, para ofendê-la, disse: Olha com quem ela anda. Eu, no primeiro momento, não entendi. Aí a Uhum. pessoa tornou a insistir, realmente só podia ser, olha aí com quem ela anda. Quando eu entendi, aí que eu virei, aí a minha colega, essa que é a Loura, me segurou pelo braço e disse: pelo amor de Deus, não reaja, porque não é com você, é comigo. E eu disse: como que você é comigo? Ela: não, eu lhe explico na sala, eu vou lhe pedir, não reaja. E eu engoli aquilo e segui. E na sala ela veio me explicar, na verdade, elas tinham uma contenda e tal. Mas qual foi a forma que ela encontrou para atingir a menina, para ofender a menina? A companhia que a menina estava, que era de uma pessoa negra, ou seja, não é uma Uhum. companhia boa, preto, entendeu? Mesmo dentro da UFES, né? Uma universidade pública. Sim, A sim. gente tem isso, mas a gente tem outras pessoas, uma professora que era de religião, não é de religião de matriz africana, e numa determinada escola, eu até botei isso na minha dissertação de mestrado, porque eu achei isso muito interessante, numa determinada escola, havia a vasilha da água e todo mundo bebia água, mas depois que ela pegava para beber água, algumas pessoas não tocavam mais no lugar. Porque ela é negra Nossa. e de religião de mar. Resultado, ela entrou num processo. Quando ela começou a perceber isso, ela entrou num processo de depressão tão grande que precisou fazer um tratamento acentuado, né? Está Meu viva e Deus. vive essa depressão ainda hoje. O racismo produz uma série de depressivos em estágios diferentes e as pessoas nem sempre sabem que é fruto do racismo isso. Mas hoje já existem escritos, estudos sobre isso e que discute essa questão da população negra que está enlouquecida e por que razão, enfim. Mas tanto eu como ela e tantas outras pessoas já viveram situações a risco. Por isso que eu te digo, Padre Emerson, que você do lugar de onde está, eu do lugar de onde estou, nós que estamos aqui nessa live, esse povo que entrou e que voltou, esse povo está gostando, porque esse povo saiu, esse Uhum. povo voltou todo de novo. Isso é maravilhoso. Verdade. Então, assim, nós temos um compromisso enorme. Eu tenho um aluno, o Daniel, que a gente chama de Dan. Dan acabou de passar no vestibular de direito, para direito. Mas por quê? Não é porque é direito, não. É a razão pela qual ele decidiu fazer direito. Ele decidiu fazer direito porque nós trabalhamos muito a biografia de homens e mulheres negras na sala de aula. Quando eu trouxe a biografia de Luiz Gama, esse menino se encantou. Esse menino se encantou. Eu não sabia quanto, porque nós professores não temos nem a noção. E depois, quando ele passa no curso de direito, ele vem me dizer: olha eu aqui, pro, que lindo. Então ele vem me dizer: pro, eu me inspirei naquela aula que a senhora deu e que falava de Luiz Gama. Luiz Gama era extremamente competente, um dos maiores juristas desse país, mas era um negro. Ele não conseguia entrar no solo sagrado do direito para uma defesa, mas ele orientava, entendeu? É como aquele quase deuses, o médico que revolucionou a cirurgia cardíaca, mas ele não podia fazer, então o branco fazia sob a orientação dele, até que por fim ele vai ser reconhecido. Então, personalidades negras que foram silenciadas porque são negras. Machado de Assis muita gente lê, mas pouca gente sabe que ele era um negro, né? Que é chamado de mulato. Escondem a cor da gente porque a nossa cor não pode estar em espaço de saber e de poder, e eu repito isso sempre,
Porque nós vivemos uma epistemologia ocidental eurocêntrica. O que conta é a cultura que vem da Europa, que vem do Ocidente e dos brancos. Então, a nossa não. Então, uma mulher preta, um homem preto em situação de poder, não, ele é bom, mas não precisa dizer que ele é preto, não. Tá? Carolina Maria de Jesus, ela é maravilhosa, mas deixa lá. Ela vem da favela. E a gente faz essas a gente que eu digo é a instituição escolar, ela faz essas asepsias que revigora, que fortalece o racismo. Então, até a hora que eu não vejo o meu povo lá, eu vivo o racismo. Então, quando eu vejo um Dan e tantos outros que optam por fazer este ou aquele curso porque encontrou identidade dentro das aulas, isso é maravilhoso, isso é libertador. Então, isso incomoda. Isso incomoda a gestão, que é racista. Isso incomoda colegas, que é racista. Isso incomoda demais. Então, lutar contra isso é se preparar para um embate extremamente doloroso e, às vezes, muito difícil. Muito difícil. É isso. Se eu fosse narrar tudo que eu já passei, meu irmão... Imagino, imagino. Pro, uma outra coisa que eu fico pensando e fico indignado, eu já até comentei com alguns amigos, porque assim, se eu passar por isso, eu não sei qual vai ser a minha reação. Qual a nossa atitude diante de um ato assim duramente racista? Eu não sei se eu vou em cima da... Eu fico pensando, como agir? Qual é a nossa postura diante de um ato assim, racista? Alguém está sofrendo racismo ali, nitidamente, mas ninguém faz nada. O que fazer? Alguém ali disse, a própria palavra mulato é racista. Mulato é racista, morena é racista. Existe uma série de denominações, não é? Que cor é seu filho? Meu filho é cor de casca de laranja. Até cor de casca de laranja. Você Cor pode de ser qualquer jambo. cor. Até cor de menos negro, tá? Então, assim, isso Sim. tudo é racismo. Agora, como você disse muito bem, diante de situações ainda mais duras, porque tudo isso é duro, né? Todo outro bonitinho é só o branco. Então, você viver diante de situações ainda mais duras, como é que você faz? Primeiro, existe aquele momento de indignação infeliz, né? Você não consegue dar conta disso, é terrível. Então, assim, primeiro é preciso tentar manter um equilíbrio, porque senão você vai para cima, né? E questionar a pessoa. O que é que está acontecendo? Qual é o problema? Alguma coisa comigo? Porque isso acontece muito quando você entra em determinadas lojas, não é? E tem sempre alguém atrás. Principalmente se você não tiver com uma roupa que eles entendem que seja arrumada, mas você é negro, a priori você já está sob suspeita. Então, a primeira coisa seria: algum problema se um segurança estiver demais atrás de você? Algum problema? O senhor precisa de alguma coisa? Você inverte a história. Está precisando de alguma coisa? Esse constrangimento educa, tá? Esse constrangimento educa. Porque nada é tanto e nem tão pouco, e toda regra tem exceção. Então, esse tipo de constrangimento que você vai impor a esse sujeito educa. O senhor está precisando de alguma coisa? Não, porque eu estou vendo o senhor atrás de mim. Qual é o problema? Tal, essas coisas. E a outra coisa é a situação evidenciando e nos constrangindo de sobremaneira, aí a gente precisa ir para a delegacia e dar a queixa. A gente precisa criar isso, né? Algumas situações a gente sabe que vai ter que pagar fiança, ou que alguns crimes não são inafiançáveis, ou que você vai fazer uma proposta para o outro e tal. Aí a gente fica dizendo assim, bem que podia ser comigo, que eu ia ganhar um dinheirinho. Mas na hora, será que você realmente ia ganhar aquele dinheirinho? Na hora você fica tão emocionalmente desestruturado que você não sabe nem se você realmente ia pensar com razão. A primeira coisa é, volte para essa pessoa e questione-a no inverso. Algum problema? Posso lhe ajudar em alguma coisa? Por que está me seguindo? Bom, primeira coisa. A segunda coisa é, a coisa é dolorosa demais, vamos reunir provas. Hoje todo mundo tem um celular e vamos para a delegacia, vamos dar queixa, porque é crime, né? E a gente não pode ficar calado, né? Então,
criminalizou o racismo, então nós precisamos utilizar desses expedientes. E eles, mesmo assim, sabendo que é crime, não nega. Não foi isso que eu quis dizer, não. Você entendeu mal, meu amor. E muda até o tom da voz, entendeu? Mas você precisa saber Sim, o que está acontecendo. Porque assim, quando um vai e o outro vai, outros tantos se empoderam para ir também. Entendeu? Então sim, é importante sim. que a gente reaja. É importante mesmo. Obrigado, Pro. Eu só Ave queria dizer Maria. uma coisa que é super interessante, quando alguém falou Sim. ali, mulato, racismo e tal, e tantas outras denominações, a gente entra aí nessas lojas de automóveis, não é? Até de hortifrutis, essas grandes lojas aí, mercados, a grande maioria dela tem painéis lindíssimos, um colorido incrível e com uma luminosidade proposital que chama a atenção, não é? Uhum. Mas você não vê negro naquelas imagens. Esse racismo imagético está dentro do racismo estrutural. Tudo é estruturado para que você pense que o normal é ser branco e estar ali. Tudo é organizado para você não estar presente. Então a gente precisa começar a questionar nessas lojas também. Oh, mas esse mural, esse cartaz, esse painel tá bonito. Agora, por que não tem um negro? A gente precisa botar a semente do bichinho que vai pensar na cabeça desse Uhum. povo. Entendeu? Ixi, Verdade. próxima vez eu vou ver um serigrafista, sei lá, alguém que bote a imagem pelo menos um negro. Rapaz, é preciso ter representação, entendeu? E isso incomoda demais a gente. Uma vez eu perguntei para o rapaz, o meu dinheiro é diferente daquele povo que está no painel? Não, porque eu não estou vendo nenhum dos meus ali naquele painel, entendeu? Então, esses Uhum. questionamentos. E o homem ficou assim, abestalhado, coitado, com a mão no queixo. É claro que a minha pergunta não é para ele, mas dizendo para ele, ele vai levar para quem de direito, entendeu? Aí eu Sim, digo, não, sim. tem que falar para quem está diante da gente, porque é que vai representar aquela empresa ali, não é? Enfim. Pro, em relação à resistência, é correto afirmar que nós somos privados do nosso legado de resistência? Eu vou dizer que não. Eu vou dizer que não, porque assim, quer dizer, estruturalmente, sim. Estruturalmente, nós somos privados disso porque nós não temos acesso a um repertório cultural que é nosso, né? A referências ancestrais, né? Nós não temos. Nesse sentido, sim. Mas, enquanto povo negro, nós somos pura resistência. Estar aqui hoje falando com você sobre isso e você comigo e esse povo todo aí é resultado de resistência de homens e mulheres que passaram, que sangraram, que morreram, para que nós chegássemos até aqui. E nós somos essa resistência que vai continuar para que os que venham vivam uma situação melhor do que a que a gente está vivendo, né? Então, nós somos resistência. Estruturalmente, legalmente, no campo do direito, do Estado, nós somos privados, tá? Mas essa mentalidade, esse conhecimento ancestral nos impulsiona a resistir e a reexistir em espaço de cerceamentos de liberdade, de direito e de poder. A gente vai reexistindo nesses lugares e marcando as nossas presenças. Eu tive recentemente o desprazer de ouvir uma jornalista negra maravilhosa dizer, desprazer não culpando ela, mas a dor de ouvir isso. A gente fica com medo, enquanto mulher negra, de parir filhos, porque serão filhos pretos que vão viver essa situação que a gente não sabe se vai virar adulto, entendeu? E aí Uhum. uma outra negra também, que isso aconteceu numa rede de TV importante deste país, que muita gente ouve, não preciso dizer e ver, né? Mas Uhum. a Sim, sim. outra jornalista negra disse o seguinte: nós não temos o direito de ter medo de ter esses filhos, porque eles provavelmente vão morrer, porque nós somos filhas de mulheres que resistiram para que nós estivéssemos aqui. Privar do direito de viver e de estar no mundo outros seres seria para nós uma covardia. Eu achei fantástico. Então, assim, o que nós precisamos é continuar resistindo
e reexistindo dentro dos formatos que essa sociedade vai nos proporcionando. A gente vai modificando. Uhum. Nilma Lino Gomes, com o livro O Movimento Negro Educador, ela diz que existe uma juventude e que esse movimento negro causa ao organismo uma consciência nova. Essa juventude está chegando na escola, está chegando na universidade, está mudando o currículo, está mudando a história. E é verdade. Está chegando gente com os cabelões enormes, uns blacks lindíssimos, e que quem dizia antes que era feio, hoje já consegue até dizer que está bonito, porque a própria Nilma Lino Gomes diz: a beleza está nos olhos de quem vê. Gente, isso é fantástico. Então a gente está conseguindo se ver porque esse povo está, como dizem eles, se botando. Tá chegando, entendeu? Então, assim, Uhum. tem aquela menina, Isa, né? Ela tem uma música incrível e que fala desse empoderamento. Gente, nós precisamos reconhecer que nós somos essa diversidade que não está toda inclusa e que a luta pela equidade depende de olhar, de reconhecer e de perceber todos eles. A música também educa muito, o movimento negro educa muito. Eu não sou do movimento negro, não tem problema não, mas você ouve falar e ele vai construir situações que vai te colocar lá. Tu não é, mas tu tá vendo hoje na sala de aula história da África e da cultura afro-brasileira, porque quem é provou, forçou isso aí, desde Abdias Nascimento, ó, Abdias Nascimento, o primeiro senador negro do Brasil, um lutador que fez o teatro experimental com Ruth Souza e tantos outros. Alguém colocou, Pro, na pergunta se a senhora ia tocar no racismo religioso, que existe, né, muito racismo dentro da religião. Mas isso a gente pode conversar numa outra hora. Eu me recordo uma vez que eu tinha saído do seminário, voltei, não, tinha saído do seminário, e aí eu tinha feito umas tranças no meu cabelo. Deixei o cabelo crescer, e aí fiz umas tranças no meu cabelo. Interessante que todo mundo olhava assim e dizia, nossa, assim, você com esse tipo de cabelo, não pode. Aí eu me pergunto, quem disse que não pode? Eu tenho um mestre, um doutor, um cara fantástico, que acredito que seja seu amigo, o João Eudes, que ele Ah, usa, nossa, mas é Rastafari. maravilhoso. É um Rastafari fantástico, ou seja, é um cara inteligentíssimo, um negro, com padre, né, da Igreja Católica, que usa, e é maravilhoso isso. Ele sendo ele mesmo. Isso é lindo. Como é que você pode barrar alguém de ser quem é? Por ser apenas pelo biotipo, pelos estereótipos, não pode. Emerson, alguém disse, a própria instituição cristã legitimou o racismo. Verdade. Mas ela também está agora, como num momento como esse, ajudando a desconstruir algumas situações, não é? É um Sim, processo de sim. reparação histórica que todo mundo está vivendo, né? Realmente, realmente. Lembra que eu dizia na nossa live aqui, essa questão do medievo, né, da idade medieval, algumas coisas que ainda de lá nós trazemos para cá. E aí nós precisamos refletir um pouquinho. Precisamos parar para refletir sobre este tema do racismo dentro da religião, para nós esclarecermos muita coisa. Porque tem gente ainda que está, com a mentalidade do medievo, achando que a Igreja Católica, por exemplo, ainda pensa como naquele tempo. Né? Ah, mas a Igreja preza pela tradição, pela tradição não, pela tradição, é tradicionalista, e aí está lá atrás. Não, precisamos ver muita coisa mudou e precisamos observar isso. Não estou aqui fazendo proselitismo religioso, não, pelo contrário, nós Nem precisamos deve. trazer a reflexão para crescermos juntos. Isso, Emerson, nem deve fazer proselitismo mesmo, não é? Mas assim, o tema é extremamente acolhedor para nós. Eu garanto que a maioria aí é. Agora é importante que hajam pessoas tidas ou que sejam brancas que realmente estejam sensíveis a essa discussão. Sobre isso, eu aconselho a leitura da professora Maria Aparecida Bento, uma mulher negra, uma mulher branca maravilhosa que trata da questão negra de uma forma ímpar. Então, assim, não é essa coisa branco de lá e preto. Não, segregacionismo não vale, não é permitido. Vamos unir forças. Então, a pergunta que moveu a live de hoje, racismo para quê? Para nos enfraquecer. Resposta, entendeu? Para nos enfraquecer,
para não nos permitir chegar aos lugares de poder e de saber dentro deste país. Esta é a razão do racismo e para, sobretudo, fortalecer essa elite do atraso, como Gessé de Souza chama, essa elite branca que detém o poder econômico neste país e que acaba também determinando a feitura das leis e nos deixando excluídos. Por isso que o racismo tem que ser combatido, ok? Ok. Eu sou muito grata pelo convite, viu? Oh, eu que agradeço, Pro, eu que agradeço. Graduada em História pela UFES, especialização em Direito e Cidadania também pela UFES, especialização em Metodologia e Prática do Ensino Superior, mestra em História da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas. Esta é a nossa querida professora Railda. Beijo para a senhora, muito obrigado pela participação. Muito bem, valeu a pena refletir um pouco com a professora Railda. Muito obrigado, professora, pela sua explanação, pela sua colaboração e nos fazer crescer um pouco mais nesse conhecimento do racismo e ser contra o racismo. Você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, precisa estar muito além desta realidade. Reflita sempre com a gente e vamos crescendo. Obrigado pela sua participação, um forte abraço, vamos que vamos e até já!